Fala galera, beleza? Começando aqui mais uma aula de Photoshop. Meu nome é André Calvino e hoje eu vou ensinar para vocês 4 técnicas que eu recomendo vocês utilizarem quando o assunto é retoque de olhos. Pessoal, hoje eu escolhi uma foto do Gui Rossi para estar fazendo uma homenagem para ele porque a primeira técnica foi ele que me ensinou. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo caso você queira conhecer o trabalho dele. Antes da gente começar, preciso dizer que você precisa escolher uma foto que o olho esteja nítido, porque senão vai ficar um pouco artificial as técnicas que eu vou passar para vocês. Feito esse disclaimer, vamos colocar a mão na massa. É, já com Photoshop aberto, você vai clicar aqui em plano de fundo, vai dar um Ctrl J e a gente vai começar a trabalhar nessa camada que a gente copiou. Gente, aqui a gente vai vir na janela ajuste. Se essa janela não estiver aparecendo para vocês, vocês vão vir aqui no menu superior, vem em janelas e aqui tem um link de todas as janelas aqui, de tudo que a gente precisa ativar ou desativar quando o assunto se trata em área de trabalho, tá? Então a gente vai clicar em ajuste e aí vai aparecer esse menu aqui com esses ícones que são as ferramentas que a gente utiliza as máscaras. Então vou clicar aqui em curvas e aí ele já vai abrir o menu para a gente da ferramenta de curva e vai criar uma máscara aqui para a gente trabalhar. Quem não está habituado a trabalhar com Photoshop vai estranhar ele abrir um papel branco aqui, né? Então, basicamente, vou tentar resumir aqui como é que funciona esse papel branco. Tudo que tiver branco vai tá dizendo pra gente que está ativo. E quando ele tiver preto, quer dizer que está inativo. Para a gente trabalhar com máscara, basicamente a gente precisa utilizar o pincel preto ou pincel branco para a gente estar selecionando o que vai ser ativado ou o que vai ser desativado na foto. Acho que vai ficar mais fácil quando eu for fazendo aqui. Então, basicamente, a gente vai vir aqui na curva e vai aumentar, vai deixar mais ou menos aqui, ó. A gente vai aumentar os tons médios, vai ficar um pouco estourada a nossa foto. Não tem problema, a gente vai vir aqui na nossa folha e vai desativar. A gente vai desativar o efeito que a gente fez. Vai dar um Ctrl I na folha, a folha vai ficar preta, mas não tem problema, porque a gente vai usar o pincel para ativar o efeito aonde a gente quer. Então a gente vai vir aqui na nossa foto, vai no olho, clica com a letra B, vai escolher o pincel e a gente vai fazer, a gente vai pintar de branco aqui aonde a gente quer clarear o nosso olho, tá? Pode deixar ele estourado mesmo, aqui está muito mais claro do que eu gostaria, mas não tem problema, porque a gente vai fazer esse ajuste depois com calma, tá? Aqui basicamente a gente está fazendo a seleção. Então o pincel branco pinta e o pincel preto ele vai cancelar, lembra que eu falei? Então a gente vai usar o pincel preto aqui para a gente não deixar passar muito o efeito que a gente já aplicou no olho, tá? Então basicamente vai ficar assim a nossa seleção. Para a gente ter a gente checar direito se está certinho a nossa seleção, eu utilizo basicamente do lado da letra Z tem uma barra, que é uma barra lateral. Eu não sei qual o nome certo, se é barra lateral mesmo, mas fica do lado da letra Z, eu clico, aí eu consigo visualizar o que está selecionado e o que não está selecionado. Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso usar o pincel preto para desativar um pouquinho mais aqui para não invadir tanto. Eu acho que está legal, não preciso marcar aquele branquinho ali em cima que tem um pouco mais no olho aparecendo, eu acho que aqui já vai ficar legal. Aí eu clico na barra lateral novamente e aí ele vai desselecionar e vai mostrar pra gente o que é a foto normal, né? Porque a gente clicando na barra fica vermelho e mostra onde a gente selecionou. Clicando na barra novamente, ele volta para a foto como deveria ser. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou pintar com pincel branco. O atalho do pincel é a letra B. Para a gente deixar ele preto e branco é a letra D. E para a gente ficar alterando entre preto e branco é a letra X. Ou seja, se seu pincel tiver colorido, você usa a letra D. Se você quiser inverter as cores entre preto e branco, a letra X, tá? Para ficar um pouco mais ágil aí na hora de vocês estarem utilizando o pincel. E aqui eu vou fazer uma seleção mais ou menos, tá?
Vou fazer uma seleção aqui basicamente marrom. Vou ver aqui, ó, como é que tá. E aí eu vou vir com o pincel preto agora. Vou dar uma consertada aqui. Não vou deixar invadir muito ali na aresta do que é gerada não. Pra dar um pouco mais de sensação de nitidez. E aí ficou assim, ó. Poderia deixar um pouco mais bonitinho? Poderia, mas como é uma aula, eu acho que eu posso deixar mais ou menos, né, assim, que eu acho que vai ficar, não precisa ficar perfeitinho, né, apesar de eu já estar fazendo. Então, beleza. Aí, aqui a gente fez a nossa seleção. Essa seleção aqui vai ser a que a gente vai utilizar para fazer a alteração da claridade como das cores também. Então, basicamente, ó, eu vi que eu clarei, subi bastante os tons médios aqui na nossa curva e ficou bem estourado, acho que ficou bem artificial, né? Ficou muito forte. Eu posso vir aqui na opacidade, ó, e só ir diminuindo um pouquinho, ó. E aí já vai deixar um tom bem mais realista. A gente conseguiu criar de forma homogênea, utilizando a curva, pintando com o mesmo pincel os dois olhos e ficou muito natural. Eu vou botar o antes e o depois aqui para vocês verem, ó. Eu já gostei bastante do resultado. Talvez no final eu acho que tenha ficado forte e aí eu vou ajustar aqui na opacidade, mas aqui pra mim tá muito legal, gostei bastante. A segunda técnica que eu vou ensinar para vocês agora é como a gente faz a alteração da cor do olho. Existem duas formas. Aqui pela curva, igual eu ensinei para vocês, né, que a gente pode realçar, né, a cor ali, subir a exposição e tudo mais, mas aqui também a gente tem algumas cores aqui também dentro da curva para a gente trabalhar. Eu poderia vir aqui no vermelho, ó, e ir trabalhando um pouquinho as cores que estão ali no vermelho, tá vendo? Para deixar um pouco mais. Mas eu particularmente não gosto muito de trabalhar aqui. E eu vou ensinar como que eu faço, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma outra camada chamada matriz de saturação, que é esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Lá em ajuste também. Vou clicar aqui e ele vai criar uma outra aqui igual parecendo a de curva, só que agora aqui é a de cor, né? Então vou vir aqui, ó, vou arrastar essa máscara, vou colocar ela aqui em cima. Ah, pessoal, primeiramente eu vou precisar copiar essa curva aqui, tá? Então, vamos deixar organizado. Vou pegar essa curva e vou separar em pastas para a gente poder depois ver com calma o que a gente está fazendo. Então, primeiramente eu vou copiar essa curva de baixo aqui. E agora eu vou copiar a seleção que eu fiz em cima da camada matriz. E essa curva aqui que ficou sem nada, eu vou jogar fora, tá? Ficou sem camada aqui de seleção, eu vou jogar fora. Então, basicamente, o que eu fiz? Quando eu copiei a curva e joguei a seleção para a matriz, a matriz ficou exatamente onde a gente passou o pincel. Eu não precisei passar o pincel novamente, criando a camada de matriz. Então, isso poupa bastante tempo para a gente. Eu vou vir aqui na matriz e aqui eu já consigo trabalhar a saturação, ó, do olho. Consigo vir aqui, ó, trabalhar se eu quero qual tom que eu quero, se é um verde, trabalhar mais forte, mais fraco. Lógico que ele está mesclado junto com a primeira cor que a gente tem do olho natural. Então você tem que trabalhar, você vai ter um somatório de cores aí, tá? Mas aqui a gente consegue fazer tudo que a gente relacionado à cor, tudo que a gente quer relacionado à cor, tá? Se eu quiser deixar um tom de verde mais claro, mais escuro, e aí aqui é a camada que a gente utiliza. Eu não vou querer alterar o tom de cor do olho dela, porque eu acho que tá um olho muito bonito já, não vou querer deixar um olho verde, azul, nem nada. Então eu só vou esconder aqui essa matriz, tá? A gente poderia trabalhar em cima, mas basicamente eu só ensinei para vocês. Então vou dar andamento e vou ensinar as outras técnicas.
A próxima técnica, a terceira técnica que eu vou ensinar para vocês é como que a gente gera textura dentro do olho. Então eu vou vir aqui, ó, em curvas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira curva. Vou aumentar aqui, ó, vou vir na folha e vou dar um Ctrl I. Exatamente a mesma coisa que eu fiz. E aí eu vou pegar o pincel, vou vir com o pincel aqui, vou diminuir o tamanho do meu pincel. Pode clicar com o botão direito, ó, e aqui em tamanho você coloca um 5. E aqui em fluxo, que fica aqui em cima, você pode colocar 20. Coloca 20 e dá um OK. Não, melhor, eu vou diminuir um pouco mais. Eu vou colocar o tamanho de... colocar um tamanho 4 aqui. Então, agora você pode fazer... Você vai fazer uns rabiscos assim, ó. No sentido do raio, daqui pra baixo, tá? Você vai vir assim, ó, rabiscando com o mouse, tá? Eu tenho a canetinha, eu acho bem mais fácil fazer com a canetinha, então vou fazer com a canetinha. Só que, cara, dá pra fazer com o mouse também, só que eu acho um pouquinho mais trabalhoso. Trabalhado é ótimo. Trabalhoso. Então, basicamente, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer esse rabisco aqui, tá? Tenta fazer no sentido do raio, não tem problema se um ou outro for um pouco inclinado. Basicamente, só de você tentar fazer no sentido do raio, ele vai inclinar um pouquinho, né? Que a gente não é máquina. E a gente vai fazer do meio para baixo também, tá? Se passar do olho, não tem problema. A gente vai apagar isso depois com um pincel preto, tá? O que passou, o que tiver errado, o excesso também. Então, basicamente, a gente vai fazer bastante rabisco aqui, ó. Vou vir com o pincel preto agora também fazer mais um rabisco um pouquinho mais inclinado, tá? E agora eu vou vir com o pincel um pouco maior, vou aumentar o tamanho do pincel e vou passar aqui em volta, ó. Só para apagar aqui o que passou do olho aqui. E vou passar aqui também, aqui dentro. E aí, galera, isso que a gente fez basicamente criou aquele efeito de detalhe, né, dentro do olho que a gente tem, tá vendo, ó? Aqui o meu eu ainda posso dar uma caprichada a mais também, só. Vou tentar fazer isso agora, ó. Vou dar mais uns rabiscos aqui com o pincel branco. Vou vir com o pincel preto também tirando aqui, ó. Tirar esses que estão bem grossos aqui, eu vou tirar um pouquinho. E basicamente essa é a terceira técnica. A gente consegue criar detalhes com o lápis, né? Utilizando curvas e o pincel pequenininho passando ali, fazendo essas linhas, né, que eu te falei. E para a gente não precisar fazer isso no outro olho, a gente vai vir aqui, ó, a camada, de novo, vai dar um Ctrl J e a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta mover, que é a letra V, a gente vai clicar nela e vai vir com ela e vai puxar o que a gente fez de rabisco para o outro olho. Não precisa, a gente vai jogar ali perto, mas não precisa estar muito certinho não, porque a gente clicando depois colocando a setinha, usando a setinha do mouse, a gente consegue uma precisão melhor, tá? E aí o que tiver passado ali com o pincel, a gente vai tirar, né? Com o pincel preto, a gente usa o pincel preto aqui, ó, só pra dar uma diminuída aqui, ó. Acho que eu tirei demais. Como esse olho tá desfocado, eu vou tirar um pouquinho da opacidade aqui, tá? Vou diminuir um pouco aqui, ó. Vou colocar uns 60 aqui. E aí, basicamente, essa foi
a terceira técnica que eu tô passando. Agora a gente vai para a última, que basicamente a gente vai realçar a luz que entra no olho e a gente vai vir aqui em imagem, não, camadas, nova camada. É Shift Ctrl N o atalho. A gente vai dar OK e a gente vai novamente com o pincel branco, só que dessa vez a gente vai deixar ele do tamanho do reflexo que está entrando no olho, tá? Deixar um pouquinho maior. Deixa eu fazer com lápis. Eu vou deixar um pouquinho maior do que está aqui, ó. Opa, esqueci que a gente não está usando a ferramenta máscara, então a gente vai vir com a borracha. Vou apagar aqui. Pintar de branco. Vou vir aqui em pintar aqui, ó. Também. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi pintar onde está entrando luz, né, no olho dela. Só que aqui tá bem artificial, não tá nada legal. Mesmo que se eu for baixar a opacidade aqui, ó, talvez até realce legal, só que ainda assim, onde eu pintei não ficou exatamente onde deveria estar, onde está o reflexo. Então, para a gente deixar bem selecionado, a gente vem aqui com o botão direito, na camada que a gente pintou, opções de mesclagem, e aqui na camada subjacente, em vez de eu arrastar assim, ó, para ir deixando ele mais certinho, né, a forma que a gente pintou, a gente vai vir com Alt e vai arrastar, porque se a gente fizer com Alt, ele vai dividir, ele vai deixar bem mais selecionado. Então a gente vai fazer dessa forma, que aí vai ficar, o pincel vai ficar trabalhar bem melhor, né? A parte que eu não quero que ele, a parte que eu quero eliminar, onde não está no branco, na verdade, ele vai fazer tipo um recorte, né? Então vai ficar bem mais real assim. Beleza, gostei aqui, ó, ficou bem legal. E agora sim eu vou diminuir um pouco a opacidade. Deixar em 50, vou baixar só mais um pouquinho. Então, ó, basicamente, as técnicas são essas. Todas as técnicas aqui, elas juntas, ela dá um efeito muito legal na nossa foto. E sempre, a gente tem que sempre lembrar que se tiver muito artificial, a gente pode vir aqui, ó, nessas camadas e a gente pode trabalhar. Por exemplo, a primeira que a gente fez foi a claridade, né? Então a gente pode vir aqui, ó, se eu tô achando que o olho tá muito claro, aí eu posso vir aqui e dar uma baixada. Aí, o detalhe, eu tô achando que tá muito fraco, eu queria aumentar um pouco mais o detalhe da textura. Aí eu posso vir aqui, ó, já que ali já tá em 100, eu posso aumentar um pouco mais, tá vendo? E aqui o legal, por ser curva, a gente consegue trabalhar outros tons também, né? A gente pode mexer um pouquinho mais, tá vendo? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado porque é uma curva de RGB, né? E aí você acaba pintando também, de repente, conforme for sua curva, né? Não sei se é porque... Não. Por conta da cor do olho dela ser da cor que a curva tá jogando, aí não vai aparecer tanto. Então aí você pode subir um pouco mais. Se você fizer isso com outra cor de olho, você vai ver que vai ficar bem legal. Aqui, ó, o segundo olho dela eu posso diminuir um pouco mais, já que eu aumentei lá também.
e não ficou muito real, aí você sempre vai mesclando, tá? Pra ficar o mais real possível. Galera, eu acho que eu me alonguei bastante, a aula tá dando um pouco mais de 20 minutos, essa de cima. Então, só vou mostrar pra vocês aqui o antes e depois, ó. Eu acho que ficou bem legal. Se vocês acharem que ficou muito forte, aí vocês vão lá na opacidade e vão diminuindo, tá? Ainda mais se você dá um zoom aqui, ó, mais de perto, ó, você vê como ficou com bastante detalhe o olho. Beleza? Pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado. Até mais.